Lorival, na reportagem de Adriano de Luca, nós trouxemos os vários aspectos, as várias vozes do que é o debate político eleitoral brasileiro. Do meu ponto de vista, o que me parece relevante nas declarações que o ex-presidente Lula fez à revista Time é a completa ausência de um conceito sadio de relações internacionais por parte de quem, eventualmente, voltará a determinar os rumos da política externa brasileira. Lula parece não existir o princípio fundamental da não agressão. É injustificável colocar a vítima no papel de culpado. Essa a gente pode dizer é uma apreciação moral da questão. Mas a apreciação puramente técnica do ponto de vista de política externa contradiz décadas de postura brasileira, que é a do respeito à soberania e da não agressão. Pois é, William, eu acho que deve faltar informação ao presidente Lula, né? A gente mostrou aqui na CNN, antes da guerra, que o Vladimir Zelensky estava sendo muito criticado na Ucrânia pelo líder da oposição, Petro Poroshenko, ex-presidente, por não organizar a defesa da Ucrânia para a guerra iminente. E a gente conversou sobre isso aqui, você e eu. Por que o Vladimir Zelensky fazia isso? Para não dar um pretexto para o Putin invadir. Então, ele tentava, se a gente ficar aqui quietinho, não fizer nada, quem sabe o Putin desiste de invadir. Outra coisa, a OTAN desistiu do ingresso da Ucrânia e a Ucrânia desistiu de ingressar na OTAN quando a Rússia invadiu a Geórgia em 2008, porque foi esse o motivo para que Geórgia e Ucrânia não entrassem na guerra. A OTAN não oferece ameaça à Rússia, não oferecia e não oferece ao território russo. Aliás, o território russo é o maior do mundo, né? Um país gigantesco que desde a Segunda Guerra Mundial não é invadido, não é ameaçado. Então, por que o Putin invadiu a Ucrânia? Porque ele não pode aceitar que um país com a mesma matriz histórica, cultural, religiosa, étnica, vizinha da Rússia, seja uma democracia liberal próspera, porque isso servirá de exemplo para a população russa, que verá por que nós não podemos ser mais prósperos, mais livres, por que nós temos que ter sempre o mesmo presidente há 22 anos e continuar assim, segundo a lei, até, no mínimo, 2036. O Putin não aceita que haja um exemplo como esse do lado da Rússia. Eu acho da maior relevância o tipo de aspecto que você trouxe para a mesa de debates agora, que é a questão das ideias que estão por detrás das atitudes tomadas por chefes de governo de Estado, como o caso do Putin, ou do Zelensky, que está defendendo a ideia de nação e está defendendo a casa dele. Quer dizer, ele pode ser chamado de comediante, mas diante da situação que ele enfrenta, ele mostrou uma altivez e uma capacidade de organização do país dele realmente invejável. Agora, tem o Lula como ideia de política externa quando ele fala o que ele disse para a Time, Caio? Bom, a gente pega a entrevista inteira, tem muito ali dos traços do que o PT defende enquanto política externa. Multilateralismo, reforma do Conselho da ONU, que inclusive é defendida por Itamaraty até hoje. Fora outros aspectos que eventualmente a gente pode abordar, dos recados internos que ele dá ao mercado e ao não revanchismo, caso ele seja reeleito. Então, a entrevista como um todo, ela acaba e a repórter busca e puxa muito pela política externa, que eu acho que é mais a metade. Porque a repórter me parece surpreendida com exatamente, entre aspas, calibre da escorregada dele. Exatamente. Agora, tem uma questão que eu tenho ouvido muito no PT, essa questão do super Lula, né? De um sujeito que, com a história que tem, 2 vezes presidente, elegeu a sucessora, reelegeu a sucessora, 76, 77 anos, e uma dificuldade de fazerem ali as orientações e os aconselhamentos que o entorno político acha que seriam necessários, né? Isso acontece muito hoje dentro do PT, um centralismo maior, né? O PT... Super Lula é o sabe tudo. Isso, e um receio do entorno pela figura que ele representa, até na política brasileira, de 50 anos para cá, de alguém mais novo e menos experiente, que não viveu a experiência que ele viveu de vida, de chegar e falar, poxa, não é por aí.
você precisa fazer outra coisa. Agora, na área internacional, é Celso Amorim. Celso Amorim, que foi muito mais duro na condenação do Putin do que o Lula. Não sei se um está falando com o outro nesse caso. Queria ver com a Thaís. Thaís, o Super Lula deu um tiro no pé? Deu um claro tiro no pé, William, porque para além dessa questão que o Caio coloca de quase uma pessoa inatingível, o que eu ouvi também hoje? Ouvi que há, sim, uma dificuldade de o próprio o ex-presidente Lula, perceber que o mundo mudou. E aí eu trago outros aspectos da entrevista que, para mim, são mais cristalinos ainda, que é quando a repórter pergunta, por exemplo, da política econômica, e ele dá a resposta dizendo: ninguém tem que temer, olhe para trás o que eu fiz. E não é olhar para trás, é olhar para o presente e para o futuro. Essa é uma avaliação que se fez nesse pós-entrevista também, que o ex-presidente Lula talvez não tenha sido bem orientado na preparação para essa entrevista, mas ainda há um apego ao passado muito forte. A gente pode elencar uma série de questões aí para talvez justificar. Mas o fato é que Eu acho, Thaís, que a má informação é uma desculpa esfarrapada para um erro conceitual básico na cabeça dele em relação ao que é o mundo, o que é a comunidade internacional e que são as regras do jogo, Raquel. Mas é exatamente isso. Não sabe o quanto o mundo mudou, que o mundo de fato passou por transformações. E aí, por isso que eu digo, ele fala também do passado quando ele fala da economia. Ele também faz uma crítica ao atual presidente dos Estados Unidos. E lembrando que a nossa eleição vai ser uma prévia do que a gente vai ver na América. Então, há erros bastante profundos ali, não só em relação à declaração da Ucrânia. Mas eu não vejo só o Super Lula, eu vejo muito do partido ali também, de conceitos partidários que parecem voltar, eu acho que o Lorival talvez pode falar melhor do que eu, mas parece voltar aos conceitos da Guerra Fria. Sim, gosta do Putin porque é contra os americanos. Exato, assim, fica muito claro isso ali. No governo Lula, a gente teve um problema muito grave na política externa, que foi a captura da política externa por conceitos partidários, que era toda a questão da União Sul-Sul, tinha uma defesa até louvável do multilateralismo, mas tinha toda uma política que excluiu o Brasil de acordos comerciais com países ricos como os Estados Unidos, a União Europeia, no momento em que o mundo todo jogava junto ali, fazia uma série de acordos, o Brasil ficou isolado nessa política Sul-Sul. Me preocupa muito o Lula continuar com essa visão, porque sinaliza que num eventual novo governo, de novo a captura da política externa por esses princípios partidários. Lorival, nós fomos nesses últimos quase 4 anos de governo Bolsonaro muito críticos em relação à inserção internacional do Brasil. O Brasil passou a ser um pária internacional, em boa medida por ter desprezado instituições multilaterais, por ter desprezado algumas das regras importantes do nosso próprio interesse, de novo submetido a interesses político-partidários e não do país. Como que você antecipa que uma entrevista dessas seja lida nas principais chancelarias dos países que nos importam? Eu estou colocando os países das economias centrais, os países europeus e os Estados Unidos, estou colocando a China. Como é que eles pensam que será um Brasil na sua inserção internacional? Depois desse que foi um desastre nesse período, vem outro? Eu acho que isso vai ser colocado nesse contexto do anti-americanismo e também no contexto de um alinhamento com o autoritarismo, que já era observado com relação ao Bolsonaro, que visitou o Putin 2 semanas antes da invasão, e agora o outro candidato com chance, né, de se eleger, que também é a favor de um ditador, né? Então, e que não consegue ver a diferença entre agressor e agredido. Então, acho que agora fica claro para o mundo, e essa é uma discussão que existe no establishment de segurança dos Estados Unidos, que o Biden não deveria caracterizar essa guerra como entre
autoritarismo e democracia, porque aí ele perde o apoio de países como Índia e Brasil, né? Porque esses países não se sensibilizam com essa questão da democracia, não são governos que estão reforçando a sua democracia. Pelo contrário, é o caso da Índia também, que está reforçando o nacionalismo hinduísta contra a multirreligiosidade que é histórica na Índia. Então, isso reforça essa visão de que o Brasil não é um país que lutaria pela democracia, William. Deixa eu encerrar essa conversa dando oportunidade ao Caio e à Thaís, pela ordem, e é uma manchetezinha. Isto vai ter algum impacto no debate político-eleitoral ou, como é o caso, né, nossa tradição, né, Lourival? Temas de política externa pouco significado têm em campanhas eleitorais, sobretudo nacionais no Brasil. A política externa acho que não empolga o eleitorado brasileiro. Não é a principal prioridade. Empolga nós jornalistas, em menos. Sim. Porque envolve já política, envolve mundo, envolve futuro, mas nunca foi um fator determinante numa eleição presidencial. Thaís, para a gente terminar. William, concordo com o Caio que não é um fator determinante, mas se a gente colocar essa declaração no conjunto da obra das últimas declarações, ela pode sim ter bastante peso nesse processo eleitoral.